Só para explicar como é que está a questão dos jogadores do Atlético, né? Aqueles que foram para um recesso. O Vargas já voltou. Ele voltou, inclusive, ontem, no mesmo dia do jogo, mas, obviamente, não foi para viagem. Já o restante do grupo, os outros 13 jogadores, retornam na segunda-feira. Então, para esse jogo, não. Próximo jogo é no fim de semana, não sei se podem jogar. Acho que devem ter pelo menos uma também semana só acho que não jogam. Mas aí, quem sabe, um Hulk pode aparecer hoje. Até vi no chat, um telespectador... apareceu hoje? Não, apareceu no domingo. Um telespectador no chat perguntou, estreia do Nacho. O próprio técnico interino, Lucas Gonçalves, disse que é uma questão pouco diferente em relação à do Hulk. O Hulk já está treinando há algum tempo, o Nacho vem de um problema físico, então pode ser que demore um pouco mais. Né? Fez uma cirurgia, exatamente, uma lesão. Pequena cirurgia. O Nacho, se eu não estiver enganado, nem saiu no vídeo ainda, saiu? Nacho? Não. Não está nem no vídeo, pois é. Ô CJ, de certa forma, você está surpreso com o desempenho desses garotos do Atlético, desse time alternativo, vou dizer assim, um time de transição com alguns reforços, né, claro, mas já sai aí com 100%, vencendo esse bom time do Tombense fora de casa, com todas as dificuldades, né, do estádio, de apagão, enfim. André, surpreso, acho que não, essa palavra não usaria ela. Porque, como nós não temos na memória visual, coletivamente e individualmente, esses jogadores jogando, a gente assiste pouquíssimo quando entram em partidas ou quando disputavam um Campeonato Brasileiro Sub-20, do qual o Atlético foi até campeão, e alguns deles, como por exemplo o Felício, vou usar essa palavra aqui, ficou encostado no time de sparring, raramente era relacionado pelo Sampaoli, pouquíssimas chances, ficava ali no time de transição e aí você não via ele atuando. Quem me acompanha, tanto aqui na Band quanto no 98 Esportes, eu falo sobre isso para os times mineiros há muito tempo, desse laboratório, dessa utilização de poder utilizar jogador. Já há bastante tempo eu falo isso. O Cruzeiro teve que fazer isso por necessidade, a América e Atlético vem fazendo isso esse ano. É fazer do limão uma limonada. E aí a gente sempre discute aqui, qual a hora de lançar garotos? Já conversamos com treinadores, já conversamos com diretores de futebol. Qual é o momento certo para lançar jogador da base? Olha, se não tiver um momento mais certo que esse, eu não sei então quando é lançar. Porque, veja bem, estádio sem torcida, então se não tem aquela pressão do erro, de sentir, de estar tremendo, ansioso. Campeonato Mineiro nas primeiras rodadas, no Campeonato Estadual, que para Atlético, Cruzeiro, América até menos, mas que tem uma significância muito menor, mas infinitamente menor do que Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E ainda começo de temporada, o que dá tempo para recuperar. Mesmo sendo um campeonato tiro curto de 11 rodadas. Tem bons valores. Não é à toa um time campeão sub-20. Não vai utilizar, não vai lançar. Então o Atlético está juntando o útil ao agradável, sendo feliz nas escalações e o resultado vindo fica mais fácil. Outra palavrinha que todo treinador e jogador usam é a tal da confiança, e a confiança vem mesmo com vitória e com resultado, para ter tranquilidade de trabalhar. Estou gostando muito do Zaratio, vendo um Zaratio jogando diferente do jeito que jogava com o Sampaoli, um meio-campo diferente, e eu falava, por que o Lucas não vai colocar um volante ali de origem, um Iago ou o Wesley? Ele coloca o Borreiro, ele coloca o Caleb, ele coloca o próprio Zaratio para fazer esse rodízio. É muito interessante ver esse jeito de jogar. E outros valores. O Savinho, o Everton já tinha falado, é bola. É bom jogador. E tem que ter muita calma, viu, Savinho? Não vai deslumbrar, cuidado com as amizades, vai bem tranquilinho, que ninguém está te colocando no altar, mas também não estamos enterrando sua carreira. Você é bom jogador e o Felipe é matador já há algum tempo, só que não teve oportunidade. Ô Gomide, com essas vitórias, Atlético 100%, você acha que na cabeça do Cuca às vezes pode ficar uma questão de colocar mais esses jogadores para dar mais tempo de treino e preparação da equipe titular, ou você acha que aos poucos o Atlético já vai começando a colocar jogadores titulares para o decorrer do Campeonato Mineiro? Para as duas próximas rodadas, meu palpite é de que segue esse mesmo time, André, porque enfrenta agora no final de semana, tem um jogo em casa contra o Uberlândia, e aí na primeira semana pós reapresentação dos atletas que ganharam um recesso, joga contra o Patrocinense fora de casa.
para jogar na rodada subsequente com o Coimbra em casa, que é no dia 20 de março. Eu acredito que o time considerado principal, ou aqueles que a gente verá figurar mais entre os titulares, voltem a jogar no dia 20 de março. Não acredito que viajem para jogar contra o Patrocinense por conta de desgaste de viagem, apenas uma semana de treinamento. E o Atlético não vai ficar fora, né, da fase semifinal. Sim. Pode o resultado, né, caso jogue com o time que jogou contra o Tombense, né, a base desse time, pode ser que um empate, enfim, possa comprometer lá na frente uma classificação na primeira colocação. Pode acontecer, mas assim como pode vencer também o Patrocinense, que tecnicamente é um time um pouco abaixo do Tombense, né? Então não acredito em aproveitamento dos jogadores que retornam agora tão cedo. Eu acho que não é nem necessário, né? Fizeram uma temporada bastante desgastante, tem um bom período aí, pelo menos umas 2 semanas para se prepararem, retomarem a forma física. Alguns vão ter o primeiro contato com o Cuca, que vai reiniciar um trabalho no Atlético, e acho que é o certo, André. Acho que o calendário vai ser muito pesado, né? A questão não é o Campeonato Mineiro, a questão é pensar a longo prazo lá em dezembro. Quantos minutos terão esses jogadores que retornam agora, lá em dezembro, na fase final do Campeonato Brasileiro, se continuar avançando nas competições mata-mata? E aí, esses atletas que hoje estão jogando, eles precisarão, em muitos momentos, serem acionados, porque vai precisar preservar os outros, né? Que o calendário vai ser absurdamente intenso, né? Para os times. Vinícius Gris, coloca mais esse time para jogar, dá mais oportunidades, já que está correspondendo, estão vencendo aí. Venceram o principal time do interior, o atual vice-campeão do Campeonato Mineiro. Eu acho assim, André, eu acho que vão continuar sendo usados esses jogadores que jogaram os 2 primeiros jogos e não tem por que deixar de serem utilizados agora no Campeonato Mineiro. Mas vou fazer uma reflexão aqui um pouco mais profunda, porque assim, eu acho que um jogo como o de ontem, a vitória do Atlético ontem lá em Tombos, diz muito mais sobre o nível do campeonato do que sobre a qualidade desses jogadores do Atlético. O Atlético jogou contra um dos melhores times do campeonato, né? O Tombense, para mim, ao lado da Caldense, são os 2 melhores times que eu vi até aqui nesse Campeonato Mineiro. E são times que a gente sabe que mantém ali uma estrutura, de conseguir manter elenco, de conseguir manter técnico. O elenco do Tombense esse ano é praticamente o mesmo do ano passado. Isso é muito difícil para os outros clubes do interior. Então, assim, o Atlético ontem enfrentou um dos melhores times do campeonato, fora de casa, com um time todo reserva, cheio de garotos, e em determinado momento do jogo amassou o Tombense. No segundo tempo do Atlético, até fazer o segundo gol, foi um amasso completo. O Tombense não conseguia sair de trás. Então, a diferença é muito grande, a distância é muito grande. E aí, o outro debate que eu acho importante e que eu fico um pouco preocupado quando eu vejo, não só o nosso colega CJ, mas vários outros colegas, é porque a gente tem visto esse ano mais do que a gente está acostumado por conta de não termos tido uma pausa entre uma temporada e outra, né? A gente tem quase todos os times da Série A estão começando os campeonatos estaduais com reservas e com sub-20, né? A gente tem visto os jogadores serem lançados cada vez mais cedo, né? O Fluminense ontem estreou o primeiro jogador 2005 a jogar num clube da primeira divisão do futebol brasileiro, né? O garoto acabou de fazer 16 anos e estava estreando ontem pelo time profissional do Fluminense. Apesar que o Savinho deve ser 2004. O Savinho é 2004. Em 2004 a gente teve já uns 10 aí no ano passado, uns 10 jogadores mais ou menos que jogaram em times da Série A, nascidos em 2004. E aí o que acontece, o André? A gente coloca esses garotos para jogar num campeonato que o nível é muito baixo e às vezes a gente se empolga muito e aí chega um pouco mais adiante, quebra a cara e às vezes acaba queimando um monte de jogador. Desses atletas que estão jogando pelo Atlético, inclusive o próprio Savinho, que já foi utilizado no profissional do ano passado, eu não vejo nenhum perto de estar pronto para disputar a temporada pelo Atlético, para jogar jogos mais duros, entrar em partidas mais importantes. E muitas vezes esses jogos do Campeonato Mineiro causam uma falsa ilusão de que esses jogadores têm que fazer parte do plantel, estão prontos para jogar, vão ser opção. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma com esses garotos que estão jogando bem, que foram importantes ontem na vitória mais uma vez, mas que, ao meu ver, ainda são muito jovens, precisam ser bem trabalhados, com muito cuidado, porque
o papo é muito bonito, o papo de que tem que ter paciência com os garotos da base. Mas times com investimentos do nível que o Atlético faz, não dá para ter paciência, não dá para ficar esperando, para deixar lá, aí joga até ele chegar no momento de estourar. Então, muita calma com os garotos. Mas Então essa muita calma passa pela imprensa, pela torcida, pelos diretores, pelo treinador lançar. Eu acho que são várias pessoas. E se não lançar nenhum campeonato mineiro, e se não der a oportunidade, e se não, eles não ganharem essa confiança, eles não vão ganhar numa semifinal de Libertadores. Sim. Ou pelo menos a pressão vai ser muito maior, ou eles tendem a sentir mais. Eu falei, aqui quem acompanha o programa aqui também, eu lembro que foi até uma discussão, porque o de Santos... O CJ, o Felipe era titular do Atlético há 3 anos. Exatamente. Ele já falou isso aqui mesmo. Exatamente. Era uma discussão... Não dá para ser titular hoje, imagina 3 anos Era uma atrás. discussão que teve aqui, que era Ricardo Oliveira e de Santos. Isso. E a briga era Ricardo Oliveira e de Santos. Quando o Ricardo Oliveira jogava, o de Santos, o torcedor pediu o de Santos. Quando o de Santos jogava, o torcedor pedia o Ricardo Oliveira. Aí eu ainda falei, põe o Felipe lá, aí o Gris. Não sabe, não conhece, nunca viu jogar. Falei, conheço, sei. Põe o menino aí para jogar. Pode ter certeza que ele é melhor do que aquele momento de Ricardo Oliveira e de Santos. Ô, Gomide, faz o meio termo aí, que os dois estão brigando, você tá no meio. Ô André, eu sou mais pés no chão, né? Sou mais pés no chão. Eu acho que o nível do campeonato diz muito, e aí eu vou dar um outro exemplo aqui. Ano passado o Atlético perdia para o Tombense na Arena Independência. O Marquinhos fez um gol de empate, bonito Me lembro gol. bem. Jogando pela esquerda, puxou para a perna direita, meteu um petardo lá de fora da área, gol. Onde está o Marquinhos hoje? Na Europa. Não sei nem pronunciar o nome do time. Com todo respeito, porque eu não lembro. Hungria? Bulgária. Bulgária. Que é pia para Plotev. Enfim, que eu não recordo. É um nome difícil mesmo, cheio de Vs. Quando fez o gol... Craque. O Everton queria vender por 300 milhões. Por que não joga mais? Tem que jogar mais? Poxa, com todo respeito ao Marquinhos, que eu acredito que tem sim um potencial de crescimento, vai ter uma vivência fora, pode amadurecer como pessoa, pode amadurecer como profissional, vai ver um outro futebol, de uma outra cobrança, de uma outra metodologia, vai ter que aprender a jogar talvez num espaço menor, o jogo ser mais físico, não sei como é o Campeonato Búlgaro, sinceramente, mas vai passar por uma nova experiência e voltar e ainda ser bem útil no Atlético. Mas quando ele fez aquele gol contra o Tombense... Ele não estava pronto, né? Mas todo mundo queria no time. Sim. Então é perigoso mesmo, André. Era outro treinador, era outro momento. Tivemos eliminações vexatórias de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Gente, então nós vamos lançar menino da base com 30 anos, os meninos vão ser lançados com 30 anos? Acontece o seguinte, com Vargas, Sacha, Hulk, Tardelli... Você acha que o Felipe vai jogar? Não vai jogar. Não acho que vai. Não vai jogar. E nem estou falando que ele deva ser titular no lugar de Sacha, Marrone, Vargas, Tardelli. Não estou falando isso. Agora, se a gente não aproveitar isso aí para lançar no Campeonato Mineiro, bota para jogar. Eu acho que tem que jogar mesmo. Mas a questão aconteceu o que aconteceu com o Marquinhos e já fazerem um veredito de que o jogador tem que jogar no profissional, tem que fazer parte do plantel profissional. É muito difícil. Porque assim, André... Voltando até a questão do tweet que foi feito. Técnico que valoriza a base. Eu falei aqui 5 jogadores. Com esses 5 jogadores, André, esquece usar a base. Não vai usar. Muito difícil. Porque o investimento é muito grande, precisa de retorno. Uma posição, Gomide. Você pega o volante, tem 2. Você pega Alan e Jair que ficam machucados e expulsos direto. Que é o Edenilson. Vai contratar. Que é o Edenilson. Tá, então, aí, lateral, direito. O Guga e Mariano. O Mariano machuca. Tem Covid. Aí tem um surto de Covid no time. Não vai lançar o menino? Aí são, sim, situações esporádicas. Eu digo assim, o técnico chegar e falar assim, não, eu vou bancar o Thalisson na lateral direita. Não vai acontecer. Mas, assim, não vai acontecer. E bancar depende do treinador. Ele vai esgotar todas as possibilidades com todos os jogadores experientes para depois colocar Porque ele está pensando no emprego dele e quer resultado. Porque bancar... sabe o que acontece? Porque o clube quer acontece resultado, o seguinte, o torcedor quer resultado, o técnico sabe o que mais é bonito? É que quando é no São Paulo,
É maravilhoso. Mas não tem, tem lá lá no no São São Paulo. Paulo, Mas lá Porra, não tem tem de moleque do São Paulo. Mas é Porque sem não tinha planejamento, outros. CJ. Então, velho, mas quando é fora e lança e dão oportunidades Mas e não tinha joga, outro, CJ. aí é legal vender. Lançou porque não O tinha Grêmio, outro. nossa, como revela o Grêmio, hein? O Ferreirinha já tá vindo ocupar o lugar do PP, que ocupou o lugar do Everton. Como revela? Agora aqui a gente não vai revelar nunca? Eu sei que tem que revelar, CJ, mas quem tem de ter essa diretriz é a instituição. E a instituição não tem essa diretriz Não, contratando aí- esse tipo aí a de gente vai jogador. concordar. Aí eu concordo. Foi o que eu disse aqui. O Renato revela, porque é o Grêmio que fala, ó, eu não vou contratar e você vai se virar com o que a gente vai trazer para você da base? Ou é o Renato que revela? É a instituição que tem um planejamento que fala, eu não vou gastar 100 milhões em É, contratação. se você contrata 30 jogadores... Porque vai acredita usar na a formação que ele tem. Agora o São Paulo, o próprio Santos, para mim, eles não planejam para revelar. Necessidade. Eles colocam, eles sim, têm uma boa captação, eles têm uma ótima formação e acaba colocando. Mas não é porque institucionalmente existe esse planejamento que precisamos revelar. Por exemplo. Não tem. Por exemplo, né? Para citar inclusive o Cuca. O Cuca chegou ao Santos, ele pediu a contratação do Zé Wellington, do Elias e do Ricardo Oliveira. Os três que estavam saindo do Atlético. Teve um deles que chegou até a treinar lá no Santos. O Elias. E não pôde contratar por conta da suspensão. Você acha que se tivesse contratado o Ricardo Oliveira, o Bruninho ia jogar? O próprio Caio Jorge. O Caio Jorge ia jogar? O Sandri ia jogar se tivesse contratado o Zé Wellington? É, eu tô